Senhor da glória. Graça e paz, gente. Tem espaço para a palavra aí ainda? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Lucas 13, a partir do versículo 10, amém? Quando eu estava meditando nessa palavra, eu estava com muita dificuldade de entender a respeito dela, e eu corri, para o meu marido, é claro. E eu falei, amor, como que eu consigo entender essa palavra de verdade? Porque eu estou com muita dificuldade. E aí ele falou assim, nega, quando você quiser entender um versículo, feche seus olhos. Mergulha na história. Tenta imaginar a dor que o personagem sentia, o contexto que ele vivia. Feche os olhos e depois que você lê a história, mergulha nela como se você estivesse lá. Talvez você não vai sentir as dores na sua totalidade, mas você vai ter um pouquinho daquilo que eles viveram, e isso vai se tornar um pouquinho mais fácil para compartilhar. E aí eu comecei a mergulhar nessa história e Deus falou muito comigo através dela. A palavra do Senhor diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma poderia endireitar-se. Ao vê-la, olha para quem está do seu lado e fala assim, Jesus a viu. Jesus a chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Versículo 16. Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença em reverência à Tua palavra. E pedimos, Deus, para que o Senhor tenha liberdade sobre nós e através de nós, sobre todo este ambiente. Prepara, Senhor, o nosso coração, para que nós possamos receber daquilo que o Senhor tem para entregar. Pai, que nenhuma distração, nenhuma barreira possa impedir a Tua palavra de acessar o nosso entendimento, o nosso coração, os nossos pensamentos. E que essa palavra, Senhor, venha trazer frutos de transformação, frutos de cura, frutos de libertação sobre a nossa vida. Que a palavra liberada desse altar venha alcançar, Senhor, não só a nossa vida, mas a nossa casa, tudo aquilo que nos pertence. Nós te pedimos, Deus, neste momento, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Nós estamos diante de um texto que confronta muito o meu coração. Antes disso eu queria falar para o Natan, amor, eu honro a sua vida, tá? Eu te amo. Obrigado por acreditar em mim, me impulsionar. Estou aqui porque eu quero não, tá? Só para vocês saberem. Honra a sua vida, a unção que Deus depositou sobre você. Você é um homem de Deus. Te amo, tá? Eu ia falar isso antes, ele correu, por isso que eu parei. A palavra de Deus começa nos dizendo que era um sábado. E Jesus estava em uma sinagoga. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque sábado e sinagoga são questões muito importantes a respeito do ministério de Jesus. Porque Jesus, ele sempre costumava ensinar nestas sinagogas. Só que sinagoga para Jesus muitas vezes foi ambientes de embates, ambientes de críticas, ambientes de oposição. E não entenda você sinagoga como uma igreja.
Sinagoga era como se fosse uma sala muito grande, onde se ensinava as doutrinas ali para as pessoas. Os homens se assentavam na frente, as mulheres costumavam sempre se assentar atrás. E dependendo da estrutura dessa sinagoga, haveria um segundo andar, e quando esse segundo andar existia, as mulheres costumavam se assentar no andar de cima. Então, elas sempre estavam distantes daquele que estava ministrando as doutrinas e os ensinamentos. Um lugar onde deveria acontecer milagres, não estava acontecendo. Uma segunda questão que nós vemos aqui é que era um sábado. Sábado não podia realizar milagre, gente. Sábado, no contexto daquele povo, era um tempo de descanso. Jesus agora está em um ambiente desfavorável, numa condição desfavorável, ministrando a palavra, e de repente, uma mulher que há 18 anos estava encurvada, decide entrar naquele lugar. O ambiente é desfavorável? É. A condição é apropriada? Não. Mas o que nós precisamos entender é que nada limita aquilo que Deus decide fazer. A natureza não impede Deus, até porque Ele caminhou por cima das águas. A grandiosidade das ondas ou o vento forte não foi capaz de paralisar o mover de Deus, porque com uma única palavra, Ele fez com que a natureza se submetesse à autoridade que Ele carregava. A nossa condição de vida não limita a Deus, porque Lázaro estava morto há 4 dias, mas quando Jesus entrou em ação, Ele começou a gerar vida ali. E eu quero liberar uma palavra sobre você aqui nesse lugar. Pare de limitar Deus a respeito daquilo que Ele já está fazendo sobre a tua vida. A tua condição não limita Ele, o teu estado não limita Ele, a sua perspectiva não limita Ele, a tua visão não limita Ele. Nada para o propósito de Deus sobre a sua vida. Era um sábado. Ele não podia manifestar os milagres. Mas em uma manhã, uma mulher que há 18 anos estava sofrendo, isso perturba o meu coração, de pensar que há 18 anos ela estava naquela condição. Mas o meu coração se enche de alegria em entender que mesmo estando encurvada, ela estava no ambiente da adoração. Ela estava encurvada, mas ela continuava caminhando. Ela estava encurvada, mas ela decidiu não desistir. O que tem encurvado você? O que tem encurvado a sua vida? Porque alguém limitado, alguém encurvado, tem uma perspectiva de uma visão limitada. Não consegue olhar a situação como um todo. E talvez aqui existem pessoas que não têm esse encurvamento físico, mas está com o estado emocional encurvado. Porque cá entre nós, a gente não está falando de uma estrutura de muros ou barras de ferro que está prendendo alguém. Porque existem prisões invisíveis que nós não vemos, que calam a nossa voz, acorrentam os nossos pés e nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. E talvez aquilo que tem encurvado você seja a depressão, a ansiedade, o medo.
Talvez o que tem aprisionado e encurvado você seja o teu casamento. Talvez o que tem encurvado você seja os seus negócios. Talvez o que tem encurvado você seja os seus filhos. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Que quando ela decidiu entrar naquele ambiente, não era qualquer pessoa que estava naquele altar. Ela estava frequentando a sinagoga há muito tempo, mas em um certo dia, quando ela decide entrar sobre aquele ambiente, sem perceber, Jesus estava ali. Ela não sabia, mas Jesus estava ali. E o de repente de Deus acontece em dias comuns. E talvez você entrou por essa porta dentro acreditando: eu vou lá no culto hoje, vou lá, vou ouvir uma palavra. E mal você sabia que Jesus estava te esperando nesse ambiente, porque Ele vai endireitar você. 18 anos, gente, encurvada. Imagina comigo. Existem 3 formas da gente enxergar essa história. Primeiro, pela perspectiva da multidão. Imagina agora comigo a forma com que a multidão enxergava essa mulher. Ela andando diante da sociedade, encurvada. A Bíblia não fala nem o nome dela, porque a multidão nunca vai nos enxergar pela identidade que o Senhor nos entregou, mas ela sempre vai nos olhar pela nossa condição. A mulher encurvada. Imagina comigo agora essa mulher encurvada sendo casada. Imagina comigo, tá? É eu. Imagina agora ela encurvada. Como seria o casamento dessa mulher? Imagina comigo essa mulher sendo encurvada. Como seria o relacionamento dela com os filhos, com os amigos, consigo mesma? E ela andando na rua e as pessoas dizendo: ah lá, a encurvada, ah lá aquela que foi traída, ah lá aquela que não dá em nada, ah lá aquela que faliu, ah lá aquela que não conquistou, ah lá aquele que não chegou em lugar nenhum, olha aquele que não deu certo. Porque quando a multidão nos enxerga, ela nos enxerga por aquilo que o nosso exterior apresenta, a nossa condição apresenta. Elas gritam a nossa dor, porque a multidão nos vê pela nossa condição. Cadê teus filhos? Só que existe uma outra forma da gente enxergar esse texto, que é pela perspectiva da própria mulher. Se a multidão a vê pela sua condição, como será que ela se vê diante do contexto que ela está encurvada? Porque frequentemente ela visitava sinagogas. Isso quer dizer que ela sabia o ambiente certo para viver o milagre. Aqui existe uma mulher com a mente sã, mas com o corpo aprisionado. Aqui existe a figura de alguém que sabe onde quer chegar, que sabe o que precisa viver, que entende as promessas de Deus, mas não consegue se mover. Correntes invisíveis, prisões invisíveis, prisões espirituais que a limita de romper, que a limita de chegar, que a limita de crescer, tem acorrentado ela. Tem a mente sã, mas o campo de visão está limitado, não consegue enxergar. Mas eu imagino a mulher encurvada, mas caminhando, e a cada passo que ela dava, ela era sustentada pela fé de acreditar que Deus poderia mover. Ela estava encurvada. A forma com que ela se vê? Prisão.
Sabe quando a gente sabe o que Deus tem para a nossa vida? Sabe quando a gente sente lá dentro aquilo que Deus quer de nós? Sabe quando Deus fala para a gente aquilo que Ele quer e Ele fala: olha filha, filho, eu já disse para você o que eu tenho, eu já te mostrei onde eu quero chegar, eu já te falei que você vai romper, eu já te pedi para mergulhar mais, eu já te pedi para orar mais, para mergulhar, para buscar, para jejuar, e você já tentou. Você já tentou mudar, você já tentou abrir mão, você já tentou mudar o teu comportamento, as suas questões. O que acontece é que ter uma mente sã, mas o corpo aprisionado, impede a gente de romper com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas eu quero liberar uma palavra sobre você aqui. Nós estamos iniciando o mês de novembro, e eu quero declarar sobre a sua vida, debaixo da autoridade do nome de Jesus, de que aquilo que te aprisionava não vai te aprisionar mais, que aquilo que impedia você de romper não vai impedir mais, que as correntes que te prendiam não vai te prender mais. Você está livre. A multidão a vê pela condição, ela se vê pela perspectiva da prisão. Alguém que tenta e parece que tem um muro limitando. Pastor, eu sei, mas parece que tem um muro, que quando parece que as coisas vão acontecer, não passa daqui. Eu quero liberar que hoje as muralhas estão caindo ao chão. Existe um testemunho sendo gerado dentro da tua casa. Mas como Jesus a vê? Porque se a multidão a vê pela condição, se ela se vê pela perspectiva de uma prisão, como Jesus a vê? E olha o que a palavra do Senhor diz: e Jesus a viu. Uau! Porque Jesus não vê como o homem vê. Jesus não vê como seus pais te vê. Jesus não vê como seus filhos te vê. Eu estou vendo o teu exterior, você está vendo o meu exterior. Mas quando você decidiu entrar daquela porta para dentro, Jesus te viu. Talvez você entrou por aquela porta dentro e você não foi recepcionado da forma que gostaria, não foi abraçado da forma que desejava, não foi cumprimentado e amado da forma que talvez você mereça. As pessoas podem não ter visto você, mas a palavra do Senhor diz: Jesus te viu. E Ele não te viu como homem, Ele te viu por dentro. Jesus te viu por dentro. Quando Jesus a vê, Ele sabe que ali é um momento de transformar a vida dela. Então Jesus a vê, e Jesus toma uma atitude que vai fazer com que aquela mulher agora saia do ambiente da inércia, saia do ambiente do conforto, saia do ambiente do comodismo. Ele começa a fazer um convite para arrancar ela de dentro da prisão que ela estava. E Ele diz: vem. A palavra do Senhor diz que Ele chama ela. E Ele diz: vem. E esse vem de Deus constrange a gente por dentro. Porque cada um aqui, na sua individualidade, sabe o que significa esse vem de Deus. Você sabe o porquê Deus está falando para você: vem.
Jesus agora está fazendo um pedido talvez comum para ela, talvez comum para as pessoas, porque Ele ama fazer perguntas comuns. Porque Jesus nunca vai ultrapassar o limite do nosso livre-arbítrio, de decidir e escolher viver aquilo que Ele tem para nós. Ele não ultrapassa os limites, então Ele sempre pergunta, como fez com o paralítico no tanque: quer ser curado? Vem. Vem. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Quando Jesus começa a dizer para ela, vem, ela está lá atrás. Presta atenção nisso aqui. Alguém que está totalmente encurvado. E eu percebi, gente, que quando a gente está encurvada, a gente não está nem caído e nem de pé, a gente está no meio. E essa é a maior ferramenta de Satanás sobre a nossa vida. Porque quando a gente pergunta para alguém, está tudo bem? A pessoa diz, está mais ou menos. Está feliz? Estou mais ou menos feliz. Ah, estou mais ou menos triste. Como está a tua casa? Está mais ou menos. Como está o teu casamento? Está mais ou menos. Mas não sabe que aquilo que Jesus tem para mim e para a tua vida é obra completa. Jesus não faz nada pela metade. Quando ela começa a caminhar, cada passo que ela dá em direção a Jesus, uma prisão é destruída, uma corrente é quebrada, porque agora ela está dando passos para fora de uma prisão. Ela está saindo do ambiente da dor e Jesus está dizendo vem, e ela vem rompendo com paradigmas, e Jesus está dizendo vem, e ela vai rompendo com crenças limitantes, e Jesus está dizendo vem, e ela chega toda encurvada. Quando ela se aproxima de Jesus estando encurvada, o que ela vê primeiro? O que ela vê primeiro? Uau! Ela está caminhando toda encurvada, está pesado. Não estou suportando. Estou limitada, não consigo enxergar. E quando de repente ela se aproxima do Pai, quando ela se aproxima do Mestre, a primeira coisa que ela vê é os pés de Jesus. Porque é os pés de Jesus o melhor lugar que a gente pode estar. Ela não viu a face dele, ela não viu o brilho dos olhos dele, mas talvez ela tenha visto agora um pé todo empoeirado, que caminhou todo o universo por amor à vida dela. Os pés de Jesus. Ela não viu a face, mas agora ela enxergou a ponta da orla do Pai. A mesma orla que a mulher do fluxo de sangue enfrentou toda uma multidão para tocar. E ela não foi se arrastando com medo da multidão a vê-la. Ela não foi se arrastando com medo daquilo que as pessoas iam ver através. Não. Ela foi se arrastando porque ela estava perdendo vida. E a orla era o lugar mais alto que ela poderia tocar. Quando ela toca, ela não só é curada, houve salvação para a vida dela. A mulher agora encurvada está sendo ou vivendo aquilo que ela não havia vivido antes. Jesus estava quebrando barreiras e paradigmas ali, porque ele não poderia falar diretamente com uma mulher. Jesus sempre vai na contramão.
quando ela se aproxima e ela está diante dos pés de Jesus, ele libera uma palavra: seja livre. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida hoje. Seja livre, seja livre, seja livre daquilo que tem te limitado, das correntes que tem te aprisionado. Seja livre da depressão, seja livre da ansiedade, seja livre das crises, seja livre do vício, seja livre. O Senhor está arrancando a limitação, porque para Ele não existe limite para romper, não existe limite para crescer. E o Senhor está arrancando a limitação de algumas pessoas aqui hoje. A palavra que Jesus libera para ela começa a quebrar sobre a vida dela agora. Gente, a palavra de Jesus está acima de todo espírito de enfermidade, todo espírito maligno. Há poder no nome de Jesus. Quando Ele libera uma palavra, aquele espírito maligno que há aprisionada, ele sai. Agora ela se mantém encurvada, mas agora ela está sendo liberta. Quando Jesus libera uma palavra, Ele toca nela. Jesus a viu, Jesus a chamou, Jesus a tocou. E o toque de Jesus constrange a gente. Quando Jesus decide nos tocar por dentro, Ele começa a desconstruir dentro de nós todos os altares para nós próprios que nós construímos, altares de dores, altares de limitações, altares que nos limitam. Ele começa a destruir, porque o toque de Jesus constrange a gente por dentro. E aí Ele começa a destruir por dentro agora palavras de acusação. Ele toca nela e começa a arrancar a culpa. Ele toca agora e começa a arrancar o medo. Ele toca agora e começa a arrancar a frustração. Ele toca agora e começa a arrancar a tristeza. Ele toca. Jesus uma vez falou para Moisés: Moisés, toca no peito. Moisés tocou no peito. Moisés, agora olha para a palma da tua mão. Quando Moisés olha, a mão dele está carregada de lepra, feridas invisíveis que só Deus vê e que só Deus sabe, bloqueios que só Deus vê e que só Deus sabe, complexos que só Deus vê e que só Deus sabe. Mas o Deus que viu, o Deus que chamou, é o Deus que te toca e começa a desconstruir dentro de você. Porque quando Ele toca, tudo muda, gente. E ser tocado por Jesus de verdade confronta a gente, porque Ele começa a revelar por dentro aquilo que a gente nem acreditava que existia, aquilo que limita a gente hoje. E mal a gente sabe, porque nós somos especialistas em vestir capa e ir para a guerra. Nós somos especialistas em colocar uma armadura e guerrear. E aí a gente é comandante do exército da Síria, assim como Naamã, e a gente sabe que lá fora a gente tem uma guerra para enfrentar, uma luta para lutar, uma conquista para vencer. E a gente vai se equipando para sair de casa, porque a gente sabe que existem dependentes de nós.
a gente veste uma armadura e vai para a guerra. Mas é impossível se manter com essa armadura por muito tempo dentro de casa. Então, dentro de casa, a gente percebe que ao arrancar a armadura, a gente vence as guerras para o lado de fora, mas é incapaz de vencer as guerras que habita para o lado de dentro. Naamã era um comandante valioso. A sociedade ali estava segura, porque sabia que Naamã estava ali. Ele vencia as guerras contra os soldados, vencia as guerras para o lado de fora, mas quando entrava dentro de casa percebia que as próprias limitações ele não conseguia romper. Mas o toque de Jesus nos mantém inteiros. Porque o que Deus tem para mim e para você é plenitude de bênçãos. E dar conta de tudo não é fácil. Encurva a gente. Cuidar do cachorro, do amigo, do vizinho, do pai, da mãe, da sogra, do tio, da amiga. Pesa. Cansa. Encurva a gente. Mas Jesus a viu. Jesus a chamou. Jesus a tocou. E tem uma chave aqui. Porque quando Jesus a toca, a palavra do Senhor diz que ela se endireita. A chave é: Jesus não pegou ela no colo para ela se levantar. A chave é: Jesus não sentou do lado dela para chorar com ela. A chave é: Jesus não estendeu um tapetezinho assim e falar: vem filhinha. Não. Basta uma palavra e um toque. Ela por si só encontrou força na fraqueza e se levantou. Seja livre. Olha para essa pessoa, segura na mão dela que está do teu lado. Você vai falar com autoridade, porque você está vendo a aparência dela, mas Deus sabe o motivo que ela frequenta o ambiente do milagre todos os dias, esperando o milagre acontecer. Deus sabe, porque Deus a vê, e Ele sabe como está por dentro a estrutura. Chacoalhe assim, seja autoridade, varão, do lado dessa pessoa aí, fala para ele: seja livre, seja livre, seja livre. O Senhor tem liberdade para a tua casa hoje. As correntes que te limitavam não te limitam mais, que te prendiam não te prende mais. Nós estamos num tempo de viver em passos largos. Quem vai dar passos largos a partir de hoje? Chega de bater a cabeça no muro, gente. Chega de ficar aprisionado. Nós vamos romper e viver aquilo que Deus tem para nós. Pastora, mas a minha condição é desfavorável. Não tem problema, pastora, mas o ambiente é desfavorável. Não tem problema, porque o Deus que resolveu realizar um milagre na sua vida não tem limitação. Se você tiver fé, Ele pode fazer agora. Ele pode salvar agora. Ele pode curar agora. Ele pode trazer agora. Se você manifestar a tua fé aqui, Ele já está fazendo agora. Testemunhos estão sendo gerados na tua casa. Testemunhos estão sendo gerados no celeiro da tua casa. Testemunhos estão sendo gerados no teu negócio.
a vê de uma forma diferente. Como Jesus a vê? Versículo 16. Olha o que diz. Versículo 16. Então, esta mulher, como Jesus a vê? O problema aqui é que Deus não é pai como teu pai. Deus não exerce paternidade sobre você como teu pai exerceu. Não. Deus, ele está acima da expectativa humana. Seu pai pode não ter te dado segurança, teu pai pode não ter te dado proteção, seu pai pode não ter te dado conselho, seu pai pode não ter te dado atenção, mas existe uma paternidade espiritual que está soprando sobre essa casa e dizendo para você que vocês são filhos e como filhos têm direito a uma herança. Nós vamos caminhar por ruas de ouro. Nós vamos declarar a Ele a todo momento de que Ele é santo, de que Ele é poderoso, de que Ele é grande. Mas o Senhor está dizendo para alguém aqui: vem. Poder no nome de Jesus. Comece a declarar com autoridade: há poder no nome de poder Jesus. No nome de Jesus. E as correntes estão indo ao chão. Há poder no nome de Jesus. E cessou o tempo da limitação. Há poder no nome de pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Nós vamos levantar a nossa mão para o alto agora, como sinal de rendição a Deus, para mostrar para o inimigo da nossa alma de que nós nos rendemos a esse Deus que tudo pode e que nós somos livres. A nossa liberdade está em Jesus. Nós vamos declarar: ouço cadeias quebrando e as cadeias que te prendem vão ao chão. Em alta voz agora nós vamos declarar e vamos romper. Você vai chegar no ambiente da dor e você vai ver aquele ambiente transformado para a glória de Jesus. Você vai olhar para o teu casamento e vai começar a enxergar um casamento restaurado para a glória de Jesus. Você vai começar a olhar para a tua vida financeira e vai começar a ver a tua vida financeira destravada para a honra e